nós vamos ler aqui sobre a origem da igreja, que Jesus Cristo é a cabeça, que os crentes permanecem e vivem com Jesus para sempre. A origem deu início lá no céu, quando Jesus, por bem achou de enviar seu Filho à terra para nascer da mulher. Como está registrado em Gênesis capítulo 3, versículo 15, da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, falando de Jesus. Jesus é antes de todas as coisas foram feitas por Ele e subsiste por Ele. Ele é a cabeça da igreja, como está escrito em Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 15 a 18. Nós vemos o início da origem da igreja, que é Jesus Cristo, a qual os crentes permanecem, os que aceitam de verdade a fé cristã. Nós vemos aqui que é da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, como está registrado, como já falei, em Gênesis 3,15. E Deus anuncia o dilúvio a Noé e disse: Noé, o fim de toda a carne é o dilúvio, porque a terra está cheia de violência. Observamos isso aí. Como é que, após a queda de Adão no Éden, o que acontece? Aí aconteceu a violência, a rebeldia contra Deus e contra os justos. Desde que começou a primeira rebeldia com Caim, que matou seu próprio irmão. Observe bem a rebeldia como começou, pela desobediência do casal lá no jardim do Éden. Mas vamos aqui a origem, continuar nessa linhagem da origem da igreja primitiva, que está registrada em Atos Apóstolos, capítulo 2 em diante. Então a origem vem de lá, no começo da criação. Então Jesus é antes de todas as coisas, Ele é o primogênito de todas as coisas. Aí nós vamos seguir aqui em frente. Veio o dilúvio, por causa da violência. Depois do dilúvio, Deus faz um pacto com Noé. Quando Deus fez o pacto com Noé, Deus abençoou a Noé e seus filhos e disse: frutificai e multiplicai, enchei a terra. Gênesis capítulo 9, versículo 1. Agora, prosseguindo nesta mesma linhagem, a geração de Sem, que é filho de Noé. Gênesis capítulo 11, versículo 10. Deus chama Abraão e diz: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3, que diz ainda: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso foi 420 anos depois do dilúvio, que Deus chamou Abraão e fez promessas. Mas Abraão teve que sair do meio da sua parentela e da casa de seu pai. E lá no livro de Josué, no capítulo 24, versículo 15, está escrito, na parte B do versículo, dizendo, ou que seja, melhor dizendo, no capítulo
24, do primeiro versículo a seguir, e depois lá no que eu falei agora, no versículo 15, né? No primeiro versículo diz que a família de Abraão, a parentela de Abraão, eles eram idólatras. Eles seguiam a idolatria. Deus não havia falado com eles ainda. Nesse período de 428 anos. E agora Deus chega e fala com Abraão, dessa natureza, para ele sair do meio da sua parentela e da casa de seu pai. Na verdade, seu pai acompanhou ele até Harã, e após a morte de Harã, ou que seja, e após a morte de seu pai, ele saiu de Harã, foi para Canaã, que é em Jerusalém. Então, aqui nós observamos bem aqui que a geração de Sem, que chegou até Abraão nesse período de 428 anos, né, depois do dilúvio. E 1900 anos antes de Cristo nascer de Maria Virgem. E ele diz: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e abençoar os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A profecia sobre a vinda de Jesus Cristo, que viria através de um descendente, que é Abraão, qual nós já falou, que está registrado em Gálatas capítulo 3, o versículo 8, o versículo 14 e o versículo 16, que dá continuidade dizendo sobre o concerto de Deus com Abraão, Isaque e Jacó. Concerto com Abraão, que está registrado em Gênesis 15 e 18, e depois o concerto de Deus com Isaque, também em Gênesis 26 e 3, o concerto de Deus com Jacó, também registrado em Gênesis 35, verso 9 a 11. O concerto de Deus com Israel, também escrito em Êxodo 24, verso 8. E depois vamos observar aqui como é o concerto que iniciou o concerto de sangue. O sangue significava a purificação e o perdão conseguidos mediante uma vida sacrificada a Deus, que abria a reconciliação com Deus, a obediência que procede da fé por parte do povo. Está registrado também em Romanos capítulo 1, versículo 5, e Hebreus capítulo 9, versículo 19 e versículo 20. Quando Cristo derramou seu sangue na cruz e estabeleceu um novo concerto, que está registrado em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 24, e no mesmo livro de Hebreus, qual já li, capítulo 9, versículo 11 a 18. Sua morte sacrificial purifica o crente do pecado, à medida que ele procura andar em santidade. 1 João capítulo 1, versículo 7, e também o capítulo 2, versículo 2. Depois que os israelitas comprometeram a obedecer a Deus, é que puderam participar das bênçãos do concerto, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Prosseguimos, seguir em frente, nesta linhagem da origem da Igreja de Cristo, da onde nasceu, da onde principiou, ou começou. No Monte de Moriá foi construído o primeiro templo por Salomão, filho de Davi, no local do sacrifício de Isaque, por meio ou por seu pai Abraão, Gênesis 22, que já tipificava, apontava para Jesus Cristo, lá no Monte Moriá, a primeira construção da primeira congregação para o povo de Deus. Davi edificou um altar no Monte Moriá, semelhante ao que Abraão já havia feito, com Isaque, no mesmo monte Moriá, consagrado
consagrou e deu a planta da construção do primeiro templo para Salomão, seu filho, construir cerca de 1000 anos antes de Cristo. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 25, está registrado. E também em 2 Crônicas, capítulo 3, verso 1, também está registrado. Toda essa linhagem que eu estou falando, do início da Igreja de Cristo, que ele é o cabeça da Igreja, está registrado na Bíblia Sagrada de Gênesis a Apocalipse. Jerusalém é a capital espiritual do mundo, edificada pelo rei Davi, cidade escolhida por Deus, o centro de seus cultos, leis e revelação, com a missão de proclamar a todo mundo Belém, cidade de Davi, aonde nasceu Jesus Cristo, o Filho de Deus. Lucas capítulo 2, versículo 11, onde Jesus nasceu. O Senhor Deus lhe dará um trono. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim, como está registrado em Lucas capítulo 1, versículo 32, 33. Quer dizer que Jesus, seu pai, Davi, quer dizer, de toda a linhagem, do concerto, nasceu Jesus Cristo, da tribo de Judá, que é filho de Jacó, cumprindo essa missão, da semente da mulher, né? Maria Virgem deu à luz a seu filho Jesus, nascido na cidade de Belém, da Judéia, como está registrado em Mateus capítulo 1, versículo 25, também o capítulo 2, o versículo 1, e prosseguimos, a esta linhagem que a Igreja de Cristo prossegue, ele sendo a cabeça da Igreja, como está registrado em Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Então, todas as pessoas que nasceram em Cristo Jesus, ele é a cabeça da Igreja, que começou lá no princípio. Ele é o primeiro, ele é o princípio de todas as coisas, é Jesus Cristo. Depois que Jesus já iniciou, ou que vê a sua linhagem falando, registrando todos os concertos através do povo escolhido de Deus, desde do filho de Adão, que é 7, depois do filho de Noé, que é 100, que veio Abraão e formou o povo de Deus, que tirou lá do Egito, que durou cerca de quase 1000 anos, até chegar lá no Monte Sinai, aonde foi dado os 10 mandamentos e todas as leis. E que conduziu o povo até Cristo, chegou o tempo de Cristo, nascer de Maria Virgem, o tempo da graça, o tempo da fé e da graça, que veio por Jesus Cristo, pelo seu sangue, que é o novo concerto, o Novo Testamento, certo? Que o Novo Testamento levou 100 anos, um século no caso, que foi selado por João, evangelista, que está registrado lá em Apocalipse, no capítulo 22, qual o anjo disse para ele: João, sela, ninguém pode mais crescer esse livro sagrado, as Sagradas Escrituras, nem diminuir também. E os que fazerem assim, a sua parte é tirada do reino do céu. Então selou no primeiro século. E dali para cá a igreja cresceu. A igreja de Cristo cresceu, mas com muitas perseguições. Foi mortos muitos cristãos através do Império Romano. O Império Romano, quando Roma suscitou, quando foi fundada Roma, em 700 anos antes de Cristo, a Roma não tinha esse poder quando Jesus nasceu, mas ela criou um poder que foi vindo de Babilônia, que é a cabeça de todas as religiões falsas, que a Bíblia não fala em religião, como está escrito lá
em Tiago, capítulo 1, no versículo 27, que diz que toda religião para com Deus é afastar da corrupção do mundo. Então não existe religião escrita nas Escrituras, mas o povo criaram, né? O povo lá da terra, quando Jesus iniciou, precisou Jesus dar esse ensino para eles, que não existe religião. A religião é afastar da corrupção, da imoralidade, da mentira, da feitiçaria, da idolatria. Essa é a corrupção que Jesus falou que nós tínhamos que afastar e viver em santidade para com Deus. Isso é muito bom, meus irmãos, nós obedecer a Deus. Aí a igreja veio, né? Prosseguiu. O povo se espalhou, se dispersou por causa da perseguição dos romanos, que a igreja, que muitos conhecem, que ela acha que ela é a igreja verdadeira, mas não tem registro bíblico que afirma isso. Que ela nasceu da igreja Babilônia, a igreja católica que nasceu depois de Cristo, no ano 300, por aí, por Constantino e Isidório. Prosseguiu daí para lá, mas também se desviaram. Depois teve que levantar o padre, que agora se tornou ex-padre, Martim Lutero, no ano 1500 depois de Cristo. Depois que esses todos desviaram e extraviaram, aí foi onde, pela a cabeça que é Babilônia, a falsa mestra de todos o povo mundano, que não conhece a Deus. Então nasceu o catolicismo por estes homens que eu citei antes um pouco, que é Constantino e também Isidório. Eles foram os cristãos falsos que prosseguiram depois de Cristo, né, no ano 300. Mas Martim Lutero, conheceu essas falhas, esses erros, e ele teve até um debate com o povo, como ele era alemão, também conhecedor de todas as coisas, ele era padre, e o Papa debateu com ele no ano 500, que foi quando ele fundou o cristianismo, no caos, os protestantes, a Igreja de Cristo. Ele renovou, né, os procedimentos dos princípios bíblicos, a verdade bíblica. Mas ele houve ameaça para ele, do Papa Leão, o primeiro Papa, né, que ele tivesse que parar com esses negócios de querer desfazer as ordens papal, que foi iniciado naquele tempo. Mas ele não foi obediente a essas leis do Papa. Foi prometido até ser lançado no fogo, né? Como já havia queimado muitas pessoas no passado, muitos cristãos, outros eram lançados onde tinha muitas feras bravas, né? Mas, falando um pouquinho sobre Pedro, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, foram mortos também no ano 70, no primeiro século ainda. Antes de João selar as Escrituras, está registrado que eles foram mortos lá em Roma. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, lá em Roma, e Paulo foi degolado do pescoço, né? Lá em Roma também, foram sepultados lá. Mas a fé deles iniciou em Jerusalém, não foi em Roma. Roma não é o centro do mundo, não é o centro espiritual do mundo. O centro espiritual do mundo é Jerusalém. Então as verdades bíblicas nós temos que aceitar, concordar. Eu mesmo aceitei. Eu vivi no catolicismo até os 33 anos, mas quando eu vi essas mentiras aí, depois eu vendo Martim Lutero explicando sobre essas verdades, que vem lá do princípio da criação do mundo, lá por Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja,
do corpo da igreja, eu aí entendi que realmente nós não tem nada a ver com Roma, com a matriz de Roma, não. Com a igreja central de Roma, não. Aonde nasceu lá o papado, não está registrado nas escrituras, na verdade, ninguém vê esses escritos, ninguém prova. Foi o que Martim Lutero falou. Como se vocês provar que está nas escrituras que vocês estão fazendo aí sim, aí eu renuncio. O que eu falei, as teses que eu falei, da verdade que está escrito na Bíblia, como Martim Lutero citou, em Romanos 1:17, que o justo viverá da fé. A fé veio de quem? De Jesus, veio lá de Abraão. E assim prosseguiu a fé, pela graça, aceito pela graça, não pela lei. A lei era somente para conduzir o povo até Cristo e prosseguir na lei moral de Cristo, a lei dos santos mandamentos, que é a lei de Deus. Beleza? Nós encerramos por aqui, mas nós prosseguimos mais para frente, estudando as Sagradas Escrituras e falando a verdade cada dia.